Já estamos online, a salinha já abriu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Acho que ainda não. Para mim tá aparecendo já, amor. Tá aparecendo em si. Agora sim. Uhum. Queres dar início, Muri? Queres que eu Vou dar comece? início. Eu posso iniciar? Posso iniciar já? Uhum. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Murielle, eu faço parte da Liga Acadêmica, então, de Práticas de Enfermagem da Unisul. Eu estou cursando enfermagem e estou na 8ª fase. Hoje, então, a gente publicou às 4 horas uma palestra no YouTube, ministrada pela professora Monique, como vocês já devem ter assistido. E hoje, então, a gente está aqui fazendo essa live para poder retirar as possíveis dúvidas que possam ter surgido durante a palestra. Além disso, durante a live também a gente vai estar realizando alguns sorteios para estar interagindo com vocês. E o nosso chat está disponível aí para vocês estarem, publicando todas as dúvidas que possam ter surgido. Agora, então, eu passo a palavra para o Aquina e para a professora Monique. Boa noite, pessoal. Meu nome é Akinaton Alflin, sou acadêmico da 8ª fase do curso de enfermagem na Universidade do Sul de Santa Catarina. Muito feliz por estar com vocês aqui hoje de noite, para a gente ter essa roda de conversa com a Prof. Monique, conversar um pouco mais aí sobre esse assunto da amamentação. Boa noite a todos, eu sou a Monique Sena Schlickman e hoje a gente vai conversar um pouco, tirar as dúvidas desse tema que é tão importante, que a gente sabe que na prática sofre algumas intercorrências, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês e fico à disposição para a gente compartilhar um pouco de conhecimento. A partir de agora, então, o chat já está disponível. Quem tiver alguma dúvida pode estar escrevendo para a gente. E eu desejo, então, para todo mundo uma ótima noite, cheia de aprendizado e, com certeza, agradecemos a presença de todos vocês. A gente já está aqui conversando já faz uns 30, 40 minutinhos, né, meninas? E acho que vamos continuar essa conversa também. Está muito interessante. A gente já conversou aqui sobre um pouco da experiência da Prof nos primeiros anos de carreira. E a gente falando um pouco agora, eu e a Muri, estamos indo para os estágios, iniciando os estágios do curso de enfermagem, né, Muri? Começando agora com saúde coletiva na próxima semana, na Prefeitura da Palhoça. E bem ansiosos, né? Muito ansiosos, iniciar atendimentos, puericultura, recém-nascido já vamos pegar agora de início. A ansiedade está batendo bastante já. Tentando se preparar o máximo possível, né, Muri? Com certeza, bastante dúvida, mas aos pouquinhos a gente vai se preparando, né? Cada vez melhor e adquirindo experiência. Pessoal que tiver dúvida já pode ir jogando aí no chat, que a prof já está aguardando também para a gente ir sanando essas dúvidas. E achei muito legal, prof, que a gente estava conversando agora sobre essa sua primeira experiência na UTI, e a senhora já transitou por diversos setores aí no nível terciário, né? Se puder falar um pouco mais a respeito, compartilhar um pouco mais aí da sua experiência, eu acho que vai ser muito válido para a gente, até para sanar um pouco da nossa ansiedade, né? É normal a ansiedade. Eu me graduei no final de 2010, aí durante o ano de 2011 comecei a me preparar para concurso público. E eu demorei um pouquinho para entrar no mercado de trabalho, assim, não foi tão fácil, foi uma época. E quando veio tudo junto. Aí eu comecei no hospital SOS Cardio, na UTI geral, e foi um choque. O primeiro dia eu fui, acho que com livro de anatomia, livro de fundamentos e um outro livro, acho, de farmácia. Aí me olharam e falaram, o que está fazendo com o livro? Eu disse, não sei, mas ele me dá tranquilidade, eu não sei se eu vou conseguir usar. E aí as coisas foram indo. É claro que os primeiros dias, assim, dá muita ansiedade. Mas à medida que você vai passando por situações e vai tendo apoio da equipe, vai tendo humildade de dizer assim, por favor, me ajuda, eu estou um pouco insegura,
compartilhar experiências e observar. Eu gostava muito de observar. E dali eu me candidatei no mestrado, e ao mesmo tempo que comecei no mestrado, tive a oportunidade de iniciar como professora de fundamentos de enfermagem. Fui 2 anos professora de fundamentos, aonde eu fui me sentindo mais segura com relação ao procedimento, porque eu tinha que passar para os alunos algo, e eu treinava muito em casa, mas eu gostava muito de fazer resumos. Por exemplo, vou passar uma sonda vesical de demora. Para eu fazer o passo a passo, eu gostava de listar o material e botar assim, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu ficava me imaginando na situação. E aí também, mestrado e doutorado, também passei, foi na área da gestão e saúde na atenção básica, então assim, eu vivenciei diferentes ambientes e aí acabei no hospital infantil, onde eu acabei ficando mais tempo na área da saúde da criança, e agora sou professora de enfermagem pediátrica na Unisul, também na UFSC, sou professora substituta, então é normal, eu acho, a gente ter diferentes experiências, e aí você acaba escolhendo o que você quer, mas é claro, até a gente escolher aquilo que você sente mais afinidade, às vezes a gente passa por diversos momentos que a gente diz assim, meu Deus do céu, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Todo mundo passa por isso. Mas é um processo, a gente vai aprendendo junto, assim, com 10 anos de formada, eu ainda estou aprendendo bastante, e é gostoso compartilhar. É normal vocês se sentirem assim, né? Como a gente já tinha falado, todo mundo já passou por isso um dia. Enfermagem é uma área tão grande, né? Tão diversa. E Exatamente. acho que a gente também tem muita oportunidade, né? Eu lembro que quando eu finalizei o meu curso de piloto de avião, eu vi que estaria muito difícil de emprego na área e acabei me voltando a realizar uma graduação que eu não tinha, né? E foi uma coisa que me chamou muito a atenção na enfermagem foi essa oportunidade de emprego que a gente tem, né? A gente tem uma área aqui na região da Grande Florianópolis, que só aqui a gente tem mais de 12 hospitais, né? Sem falar nas Exatamente. clínicas, na atenção básica, que é fortíssima, né? Principalmente em Florianópolis, uma das mais fortes do Brasil, a gente pode dizer. E gera ainda mais ansiedade para a gente também, né? Tantas áreas, tantas escolhas que a gente pode ter, tantas oportunidades que a gente pode ter. Eu estou vendo aqui que a gente já está recebendo bastante perguntas também, né, Muri? Queres puxar alguma pergunta aí? Acho que a Sara está aqui no nosso suporte também, ela vai jogar as perguntinhas aqui na tela. A Evelyn perguntou, fez uma primeira pergunta aqui em relação ao mamilo invertido, dificulta de alguma forma a amamentação? Nem sempre, a gente tem diferentes tipos, né? O protuso, o plano e o invertido. É mais a gente treinar essa mãe para ela colocar esse bebê na posição correta, porque anatomicamente a mulher consegue amamentar. A gente tem o seio, a auréola, o bico do seio, que o bebê consegue mesmo aquele invertido. Como que a gente fazia? Treinava a mãe a posição correta do bebê, barriguinha com barriguinha, boca bem aberta do bebê, deixar o bebê pegar o peito, que com o passar dos dias vai formando, o bebê vai sugando e vai puxando aquele mamilo. O que vai dificultar é o bebê ter algum problema de saúde, algo que atrapalhe a amamentação, ou a mãe ter algum problema com as mamas, mas a gente sempre estimula com que elas não desistam da amamentação, a gente sabe que dói, mas a gente orienta a amamentar nas 2 mamas, esvaziar o seio constantemente e ir treinando, porque mãe e bebê que vão tendo esse ritmo, né, de amamentação, a duração, os dois em si vão acabar estipulando o ritmo melhor para ambos, mas a princípio o mamilo invertido não vai atrapalhar a amamentação. Pode ser que a mãe tenha no início alguma dificuldade, mas com o passar dos dias o bebê consegue sim amamentar no peito, mamar no peito. Seguindo nessa mesma questionamento de fatores que poderiam, né, interferir na amamentação, a mamoplastia de aumento, ela interfere ou acaba não interferindo? Quando a mulher coloca prótese de mama, mamoplastia, não, porque ela tem as glândulas mamárias. Mesmo quando eu tenho, né, mamoplastia, e várias mães que eu atendi no hospital infantil não tinha nenhum problema. Ela tem a produção de leite, entendeu? Ela não vai ter algum problema.
Obrigada, prof. É bem comum hoje em dia, né, que a mulher tenha prótese de mama. Sim, é bem comum. Uhum. Muito comum, né? Nos últimos anos a gente teve, é claro que sente essa dúvida, mas a gente auxilia a mãe, ela tem a produção de leite e a descida do leite igual. Principalmente as jovens hoje, né? Cada vez mais estão realizando a parte antes de ter o primeiro filho. Que fazer isso. Evelyn lançou outra questão aqui. O que fazer se surgirem feridas ou rachaduras? Acredito que ela esteja falando de uma... Isso. É bem comum, tá? Nas primeiras semanas, assim, quando tá o processo de amamentação está sendo instaurado, que a mãe está se acostumando e o bebê também, o mamilo, né, o peito não está tão acostumado e acontece mesmo de rachar. A mãe não pode desistir, porque ela, claro, ela pode amamentar, por exemplo, naquele dia está muito machucado, o peito esquerdo, ela vai para o direito, mas a gente vai secar bem o local, não deixar úmido, porque se ela dar de mamar só num peito, o outro vai ficar muito cheio. Ela pode esvaziar, a gente deixava elas esvaziarem bastante, mas assim, no outro dia a gente já ia devagarinho, nem que a gente deixasse menos tempo a amamentação naquele seio que está com problema. Tá? A gente dizia, mãe, então só deixa 5 minutos, só para o peito ter sempre aquele estímulo, e bota para o direito. Aí ela esvaziava toda a mama direita com o bebê parou de mamar, ela ia lá no banco de leite e ela manualmente, devagarinho, precisava esvaziar a mama esquerda. Porque não dá para deixar aquele peito que está com ferido ou rachadura sem o bebê pegar. Porque ele vai encher de leite, aí ela vai causar um outro problema. Perfeito. Vamos seguir aqui. A Agatha lançou uma questão agora em relação à qualidade do leite. Existe leite fraco? Não, não. Esse é o mito que a gente tem. A gente respeita, é normal, principalmente no hospital público, que é referência no estado. A gente recebe todo tipo de pessoas com todo tipo de escolaridade, de conhecimento, de crença, de experiências, né? Então, as mães ficam muito ansiosas no início, mas o meu leite é fraco, eu não produzo leite suficiente. A gente acaba sempre dizendo, mãe, o bebê tem que se acostumar a mamar, e tu também, para vocês terem aquele ritmo, porque o leite humano até os 6 meses de idade, até os 6 meses de vida do bebê, ele é o ideal para o bebê. Claro que depois a gente precisa complementar, dos 6 meses aos 2 anos de idade, aquele leite com as outras formas de alimentação, com verduras, frutas, aí a gente entra no outro assunto que é alimentação complementar, mas até os 6 meses de vida, o bebê pode tranquilamente só mamar no peito. Caso ele comece a perder peso, ele fique muito enfraquecido, aí a gente vai investigar essa possível causa, mas a princípio todo bebê ele tem condições de conviver com aquele leite humano, a não ser assim, ó, o bebê nasceu prematuro, que era o caso, por exemplo, que eu tinha no hospital infantil. O bebê nasceu prematuro, ele tem algum problema de saúde, então a gente dava o leite humano, por exemplo, ela botava para mamar 15 minutos, e depois eu dava um complemento pela sonda, ou pela sonda dedo, para aquele bebê ele não perder tanta energia mamando, porque o bebê gasta muita energia mamando, ele fica muito cansado, e ele recebia todos aqueles benefícios do leite materno. E aí o bebê ia ganhando peso até ele ficar mais fortinho e voltar a sugar mais tempo no peito. Então depende muito do contexto em que aquele bebê se encontra, mas geralmente os bebês que nascem saudáveis, que não têm nenhum problema, que não ficaram internados, eles ficam tranquilamente aqueles 6 primeiros meses sem a introdução de nenhum alimento, só com leite humano. Muitas mães, eu acho que tem... Oi? Perdão, Muri, pode. Tu queria falar algo relacionado a essa questão? Porque eu iria fazer outra questão. Não, eu via muito isso no infantil. Eu tive que fazer isso com a minha filha. Porque o bebê que nasce prematuro, ele nasce sem gordura, tudo ele perde peso. Primeiro, as 3 coisas que me falaram quando eu tirei ela da UTI NEL e fui para a internação. Ela não pode sentir calor, ela não pode sentir frio e não pode chorar. É tudo que o bebê geralmente faz, né? Ele
fica naquele controle de temperatura, eles gastam muita energia naqueles primeiros dias de vida. Então, a amamentação, toda vez que eu iria amamentar, era sempre um estresse muito grande. Ela já chegou a ficar 1h10 no meu peito, ela perdia muita energia. O que eu precisei fazer? A sonda-dedo. Então, para eu não perder o estímulo da amamentação, eu continuar a minha produção de leite, ela ter todos aqueles benefícios, eu dava de mamar 15 minutos, e depois fazer a sonda-dedo. É o que a gente faz no infantil. Só que aí são crianças que têm algum problema. Quando a criança não tem nenhum problema, fica 24, 48 horas na maternidade e vai para casa, é um bebê que nasceu a termo, está com o peso adequado, está crescendo, está em ascensão na curva de crescimento e desenvolvimento, só o leite materno no seio, ele consegue muito bem crescer e se desenvolver sem nenhum problema. Prof, como a gente deve orientar uma mãe que aborda a questão da grande interferência familiar em querer realizar a introdução alimentar antes dos 6 meses? Porque eu percebo muito assim, essa leite materno não é suficiente, olha o peso dessa criança, o tamanho dessa criança, já tem que fazer alguma introdução alimentar, né? Então a gente percebe muito isso. Então como a gente orienta essa mãe da melhor forma possível, né? A gente tem sempre os dois lados, ou um bebê que é muito emagrecido e ela acredita que o leite é fraco, e aí ela quer introduzir alimento, com 3, 4 meses de vida, e também, por outro lado, às vezes tem o bebê que é gordinho, e que tá todo mundo falando, esse bebê tá muito gordo, ele não para de mamar, vamos controlar, dá um chazinho, dá isso e dá aquilo, e aí é onde toma-se certos caminhos que aí vai atrapalhar essa amamentação, porque daí o bebê já vai entrar com mamadeira, chupeta, vai atrapalhar ele. Claro, é um esforço mamar, né? Então, a gente tenta explicar isso para a mãe. Caso a gente identifique que aquele contexto, ou seja, qual que é o contexto? Às vezes é o marido, às vezes é a sogra, às vezes é a mãe, às vezes é a irmã. Ela vai geralmente falar que a minha sogra está falando que não é para dar, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Ou é a minha irmã que está falando tal coisa. A gente pede para trazer. Porque às vezes na consulta você consegue passar todas as informações e ela se conscientiza, mas quando ela volta para casa, a gente tem que entender também que ela vive um outro contexto. Ela vai ter as duas informações e vai ficar um pouco ansiosa, porque vai chegar em casa, ela vai escutar as outras pessoas. Então, o que a gente comumente faz? Pede para trazer, porque daí na consulta eu digo, mãe, mas quem é que está te falando isso? Só para saber. É a minha irmã. Aí eu pergunto, tem como um dia a gente trazer ela na consulta? Porque daí eu já tiro as dúvidas dela, isso eu estou falando com a mãe. E aí a gente já tem uma conversa um pouco melhor. Às vezes eu conseguia trazer algum membro da família para a gente ter a consulta e conseguir conscientizar, mas às vezes a gente não tinha. O que acontecia na atenção básica é gostoso porque você consegue ter várias consultas, tu consegue ter um segmento, porque tu vai acompanhar geralmente aquela mulher no pré-natal, na consulta de puerpério, tu também vai fazer a consulta enquanto enfermeira da atenção básica. Tu vai fazer as consultas de puericultura, então, comumente, em algum momento, você vai ter algum contato com outro familiar. Agora, no hospital, era tudo muito pontual, entendeu? O que a gente tinha era aqueles familiares que vinham fazer o rodízio para cuidar da criança internada, e aí era aqueles momentos que eu tinha o poder de ficar identificando quem falava alguma coisa e tentar ajudar, entendeu? É claro que às vezes, se a criança tinha algum problema de saúde, eles quando voltavam para consultar no ambulatório, eles acabavam subindo. E às vezes a gente pede, sobe aqui para depois mostrar como é que está o bebê, como é que vocês estão, e aí a gente sempre puxava o assunto, reforçava a importância da amamentação, perguntava como eles estavam. Mas é um pouco difícil, assim, quando tem muita gente interferindo. É normal, é comum, né? A gente tem hoje uma grande quantidade de informação disponível e nem sempre se consegue filtrar aquilo que é bom ou não, que é verdade ou não. Só que a gente procura sempre trazer informação, nem seja pela milésima vez. Mãe, olha só, é importante, tenta fazer tal coisa, transmite sempre com carinho, sem julgamento. É difícil, mas às vezes a gente vê, assim, eu já vi bebê de 15 dias com leite de vaca. O bebê estava com diarreia, mas a mãe não... mas eu tenho o leite fraco, eu tenho mais 5 filhos, eu dei o leite de vaca e aquele bebê vinha com diarreia e dizia, não, mãe, como é que eu vou brigar com ela? Eu tenho que acolher ela. Então eu conversava, ressaltava qual que é a importância, eu preciso identificar se ela tem, às vezes, o bebê tem condições
de se ela precisa de alguma medicação, ou se é um leite de fórmula, se ela não está mais dando o peito. Mãe, então, qual é o leite que você está dando? Vamos ver com a medicina qual que é o melhor, mais indicado para o bebê, quanto que você consegue comprar, porque às vezes elas não têm condições. Então, o contexto familiar é sempre muito importante quando a gente fala de mãe e bebê. Por isso que é sempre bom conhecer a família e trocar informações, porque daí você vai conseguir chegar nos benefícios para a criança e também para a mãe. Tá aí a importância da enfermagem também frente à educação em saúde, né? É algo tão precário no nosso país, né? Realmente não há, né, educação em saúde no âmbito de educação do nosso país. E eu acho que a enfermagem está muito à frente disso. Pois já chegou mais uma questão aqui da Gabi, a Gabriela Cordeiro. A promoção ao aleitamento materno já deve começar lá no pré-natal, certo? Qual seria a melhor conduta para já ir incentivando aquela mãe? Gabriela Cordeiro, que é mais uma enfermeira formada agora pela Unisul no meio do ano, aí com essa dúvida, Bruno. Assim, quando a gente faz as consultas de pré-natal, a gente vai conversando sobre várias questões. Você vai falar sobre as modificações na gravidez, depois você vai falar um pouco sobre o parto, a proximidade com o parto, e geralmente, em algum momento, a gente fala sobre o aleitamento materno, porque muitas mães perguntam, o peito, eu posso espremer? Se vai sair leite? Elas vêm com algumas dúvidas. O que eu gosto sempre de falar? Chega mais no final da gravidez, eu vou avisando elas que depois pode sair um pouco de leite antes da amamentação, do parto, né? E eu digo para elas, o que você está pensando sobre aleitamento? Qual que é o conhecimento que ela tem? O que ela pensa sobre isso? Aí ela vai me expor. Ah, não, eu não quero amamentar. Aí eu já mais ou menos já pergunto, mas por quê? E dali eu já começo a falar dos benefícios, eu tento trabalhar essa informação para ela. Eu já tive mães no consultório que falaram, é o meu segundo filho e eu não gosto de amamentar porque o meu peito vai cair. Então eu já comprei a fórmula para ele. Então, eu gosto sempre de perguntar o que ela sabe sobre aleitamento, se é o segundo, terceiro filho, se ela amamentou as outras vezes. Então, desde o pré-natal, a gente já vai tocando nesse assunto e desmistificando algumas crenças que ela traz, essa mãe traz. Tem mães que já se ressaltam toda a importância, elas já sabem como é importante e têm o desejo de amamentar o bebê. Tem mães que já estipulam um tempo. Ah, eu só vou dar de mamar 3 meses, porque eu não vou ficar 1 ano e pouco com a criança pendurada no meu peito. A gente escuta de tudo. Só que aí, sem julgamento, a gente vai trazendo as informações e acompanhando ela. Mas desde o pré-natal eu já gosto de perguntar o que ela pensa e o que ela sabe sobre o aleitamento. Para não chegar só com essa informação pronta quando o bebê já está ali. Porque eu tenho diferentes cenários. Se eu sou da atenção básica, aquela mãe vai consultar comigo e com o médico intercalado até ganhar. Depois eu só vou vê-la no puerpério. Às vezes elas demoram um pouco para voltar. E eu perdi um tempo precioso, que é aqueles primeiros dias que o bebê nasce, as primeiras semanas, para estar estimulando aquele aleitamento materno. Então, por isso que desde o pré-natal a gente já toca nesse assunto, conversa sobre aleitamento com a mãe. E se der com algum outro membro da família, principalmente o pai, né, que vai estar presente. A Sara lançou mais uma questão. Gostei bastante do planejamento integrado e multiprofissional como método de assistência. Esse método é geralmente aceito entre os profissionais ou é comum haver resistência? Eu sempre tive o infantil, eu sempre percebi que a gente teve uma boa aceitação, tá? Acontecia naturalmente. Só um pouco, amor. Mamãe, o sabão espalhou toda a cozinha. Tá bom, coração. Não, Imagina, espalhou no armário e espalhou pra cozinha toda. Tá bom, amor. E tava ensinando o papai. Tá bom, desculpa. No hospital infantil, é normal você passar por diferentes unidades, tá? E quase todas as unidades era muito comum que cada profissional desse seu ponto de vista. Porque eu sou enfermeira, mas a nutricionista vai ter outro ponto de vista, o médico vai ter outro. Então, comumente, a gente discutia os casos. Isso era muito enraizado no berçário, era bem gostoso de ver, assim. A gente passava a visita junto e cada um dava o seu ponto de vista, porque às vezes a técnica que ficava no plantão da noite viu coisas que a técnica que ficava no plantão da manhã não viu, e vice-versa. Então a gente trocava informações. Eu também vi um pouco disso no HU,
em algumas clínicas médicas que eu passei, e no hospital privado era um pouco diferente, mas às vezes foi só a época que eu trabalhei, né? Porque eu vejo que hoje em dia essa atuação multiprofissional está cada vez mais forte. Eu não via tanto isso na minha graduação. Hoje eu vejo que as pessoas falam muito sobre isso, gostam muito sobre isso, porque à medida que você dá o seu ponto de vista, você também contribui para o planejamento do cuidado. Olha, eu acho interessante fazer isso, eu acho importante fazer aquilo. E, particularmente no hospital infantil, eu via muito isso porque você tem sempre um contexto diferenciado. Tem sempre um profissional, um pai ou uma mãe responsável por aquela criança. Eu nunca vou ter uma criança sozinha. Eu tive raros casos de que a mãe precisava se ausentar e não tinha ninguém para ficar. E aí o hospital ficava como instituição responsável pela criança. Mas geralmente a gente tem o pai, tem a mãe. Você precisa ver aquele contexto. E o profissional, diferentes profissionais vão estar atentos a diferentes coisas. Assistente social é muito comum no hospital infantil. Então, ela dá um ponto de vista, ela traz informações para a gente, mas não puxando só a sardinha para o nosso lado, mas a enfermagem fica 24 horas com o paciente. E, às vezes, conversar com o paciente, de coisas assim que você só está conversando, trazendo um pouco do histórico, muda todo um contexto do atendimento. Eu, por exemplo, tive alguns casos, por exemplo, que o pai era resistente ao tratamento, ele queria ir para casa. Aí eu falei, tá, mas pai, o que foi? Não, é porque a minha esposa está lá, eu não tenho condições de buscá-la, eu não tenho roupa, eu não tenho comida. Eu dizia, não, pai, calma. Levava ele na assistente social, a gente arrumava roupa para ele, materiais de higiene, e aí ele ficava um pouco mais tranquilo. Pai, então vamos fazer o seguinte, a prefeitura de tal cidade vai trazer alguns pacientes para cá. A gente pode trazer a sua esposa para você trocar e ir lá, ficar um pouco em casa, porque ele queria retornar ao trabalho, ele estava com medo de perder o emprego. Então, uma coisa simples, uma conversa, eu já consegui encaminhá-lo para o assistente social, e o assistente social fazia a ponte no município e aquele paciente ficava mais tranquilo. Então, por isso que é importante a atuação multi-integrada. Uma criança que está recusando muita dieta, que não gosta daquela comida, é muito mais fácil eu trazer a nutricionista, ela expor o cardápio para a criança, ela escolher, eu gosto mais de iogurte de morango. Eu prefiro banana, maçã. E aí essa criança vai se sentir um pouco mais confortável do que eu fazer aquilo que eu acho que é melhor, que é mais importante, e ficar só dentro da minha área de conhecimento, né? Eu gosto bastante dessa atuação multiprofissional, pelo menos eu tive boas experiências, né? Fui muito feliz com isso no hospital infantil, nos outros locais que eu trabalhei. Acho que dificilmente encontra-se um local sem uma equipe multiprofissional, né? Inclusive na atenção básica, né? Hoje está muito disseminada. Eu e a Muri, né, a gente teve um contato já maior com a interprofissionalidade por conta do PET Saúde ter esse eixo temático no último programa, e nós participamos, e a gente acabou conhecendo diversos profissionais de outras áreas, né, da Prefeitura da Palhoça, e isso já dá outra visão, como até mesmo para a gente, no momento da gente ir para o campo, né, e até voltando um pouco ao que a gente estava conversando antes da live, que a prof comentou, que um dos primeiros empregos foi em uma UTI, né? E já pensando na interprofissionalidade quanto à UTI, o enfermeiro, ele, como a prof disse, fica 24 horas por dia com o paciente. Mas numa UTI a gente tem diversos tecnologias diferentes agindo na assistência daquele paciente, e diversos profissionais que vão estar atuando em cada uma, como, por exemplo, um físio na ventilação mecânica, né? E é muito importante hoje na formação. Eu fico muito feliz da gente ter tido essa experiência na Unisul, por a gente poder já ter uma visão melhor até para ir para o campo de trabalho. A gente não vai mexer no ventilador, a gente tem um fisioterapeuta para mexer, e essa visão do físio, né, em relação aos conhecimentos que a gente pode adquirir também, né, tanto da área dele, quanto ele adquirir da nossa área. É muito legal mesmo essa questão da equipe integrada e multiprofissional. Depois você se acostuma, é gostoso, assim, pelo menos é um ambiente mais favorável, e a gente troca muito conhecimento, a gente tem sempre a fono presente, principalmente no berçário, a fisioterapia com as crianças, não tem como a gente trabalhar sozinho.
E cada área vai ter um foco de estudo. E se você abre espaço para aquele profissional se sentir receptivo, possivelmente no futuro ele também vai se abrir para a gente. E fica tudo mais gostoso, mais tranquilo para o nosso lado, e o paciente tem muito mais benefícios, né? A equipe está integrada. Sim. Na verdade, a multiprofissionalidade só traz benefícios, né? Tanto para o paciente como para o próprio trabalho em equipe, né? Exatamente. Aumenta muito a qualidade da assistência, né? Que Uhum. eu acredito que esse deve ser o nosso objetivo sempre, né? Uhum. A Agatha lançou mais uma questão que já está aqui na tela para gente. É recomendado lavar os mamilos antes da amamentação? Até, inclusive, já puxando uma outra questão que a Evelyn tinha feito ali, eu acredito que vai ter associação a isso, ela questionou também em relação aos protetores e lubrificantes, e o que eles causam na amamentação. Primeiro, falando de lavar os mamilos. O que a gente falava para as mães? Porque na UTI pediátrica, UTI neonatal, as mães não ficam internadas com os bebês, tá? O bebê fica 24 horas na UTI, e a mãe que não reside em Florianópolis, isso eu falo da realidade do hospital infantil, ela mora em outra cidade, ela fica na casa de apoio, que é uma casa na frente do hospital infantil. No berçário, essa mãe fica com o bebê. Então, a gente tem atrás do quarto dos bebês um quarto para as mães, onde ela tem um banheiro. O que a gente falava? Mãe, você pode tomar o seu banho quantas vezes por dia você quiser. Ah, tá muito calor, eu quero tomar 3 banhos, mas ela já vai lavar os seios. É claro que a gente sempre pede uma higienização. O que eu falo? Essa mãe faz 2 horas que tomou banho, eu não vou mandar ela lavar, tomar banho de novo ou lavar o seio. Porque geralmente ela está com o sutiã apropriado, que a gente já orienta para ela. E se ela se sentir agoniada, a gente dá uma gazezinha com sorinho fisiológico só para ela passar no seio, no mamilo, e deixar bem sequinho para o bebê pegar. Porque que a gente faz? Ela geralmente espreme um pouquinho o seio, passa um pouquinho do leite, que facilita a busca do bebê para pegar aquele peito. Ela passa com o próprio dedo mesmo, um pouquinho daquele leite no bico, e o bebê pega bem. Então, ela não precisa lavar o peito a cada mamada. Ela pode só higienizar, vazou o leite, está muito sujo o peito dela, tá muito. Ela pode passar uma gazezinha com um sorinho fisiológico, secar bem e dar o peito para o bebê. Ela não precisa necessariamente ir ao banheiro e lavar, né, o peito. Agora, o que a gente pede é para não. Às vezes fala, já vi em alguns lugares, para passar bucha no peito, para não fazer nada disso. O bico do peito, né, a auréola tem que estar sempre sequinho, não pode deixar muito umidificado para não propiciar um ambiente úmido, né, e ela ter algum problema. Mas a princípio está sempre seco, o sutiã adequado para manter as mamas firmes e bem higienizado. Se ela já tomou banho há poucas horas, ela tem uma higiene adequada, isso a gente também observa, se ela tem, a gente não pede para ela lavar. E quanto aos protetores, lubrificantes, né, a gente não indica. Método mais natural possível, tá? Às vezes até o banco de leite, a gente tinha um contato muito próximo do banco de leite, passar o próprio leite da mãe ali no bico do seio, para o bebê mamar, que já facilita, e depois secar bem e não ficar mexendo, porque quanto mais coisas você vai passar, o meio vai ficando mais úmido e pode dificultar esse processo de amamentação. Perfeito, prof. Muri, tem alguma questão? Só tá mais quietinho. O microfone Eu está tenho sim, mas pode continuar aí, que as minhas questões são um pouco mais específicas, assim. Daí a gente faz daqui a pouquinho. Vamos seguir nessa aqui da Evelyn, que já está na tela para gente. Prof, depois de passados 6 meses, como deve ser feito o desmame? O que é importante que a gente oriente? Esse bebê deve ser amamentado exclusivamente até os 6 meses. Então, ele só vai receber o leite materno até os 6 meses. Ele não necessita de água, chá ou outro qualquer alimento. E dos 6 meses até os 2 anos, esse bebê ele vai recebendo alimentos de forma complementar e de maneira gradativa. Então, a mãe vai estipular esse ritmo. Então, por exemplo, um bebê com 8 meses, ele vai receber o leite materno, mas a mãe vai dar a papa doce, a papa salgada,
O que é a papa doce? A frutinha, amassadinha. O que é a papa salgada? As frutas, as verduras, os legumes. E à medida que esse bebê vai se desenvolvendo, ele vai se adaptando melhor à alimentação, a gente vai introduzindo outros alimentos. Lembrando a consistência, primeiro é aquela comidinha bem amassadinha, depois você vai deixar alguns grumos, para ele saber que tem algo mais sólido na boca, e gradativamente ele vai entrando numa alimentação cada vez mais variada, cada vez mais diversificada. Só sempre lembrar de não de não colocar sal, não colocar tempero, e até os 2 anos de idade, a gente vai intercalando com a alimentação. Então, por exemplo, a mãe pode dar de mamar às 8 horas quando o bebê acordou. Às 10 horas ela pode dar uma frutinha. Ao meio-dia ela pode dar uma... Ela pode dar o peito 2, 3 vezes ao dia, intercalando com outras alimentações. Aí, quando esse bebê tiver 2 anos, que ela começar o desmame, ela vai começar a espaçar essas mamadas, para o bebê ir se acostumando. Então, por exemplo, o bebê está com fome, ele, por exemplo, comeu às 3 da tarde uma fruta. Vai chegar às vezes 5, 6 horas da tarde, ele vai querer comer. Aí ele já está acostumado com o peito. Aí ela tenta dar uma comida salgada. Aí ela só deixa para dar o peito inicialmente de noite, antes de dormir. Aí no outro dia ela dá uma vez ao dia. E assim, gradativamente, ela vai espaçando as mamadas e no lugar da mamada, ela vai dando os alimentos. Mas geralmente a criança próxima dos 2 anos, ela já está acostumada, porque a mãe já vai passando mais essas mamadas. Às vezes é uma vez ao dia, 2, mas é bem gradativamente. Mas dos 6 meses até os 2 anos, o bebê recebe esse leite materno intercalando com outros alimentos. E chegando próximo aos 2 anos, prof, pode ocorrer de ter, a mãe ainda está produzindo muito leite e tem até um risco de engurgitamento? Ou diminui-se mesmo essa produção e diríamos esses riscos? É porque esse processo já, teoricamente, já está bem estabelecido, ela já tem uma frequência. E a gente vai orientando, geralmente nas consultas de puericultura, eu vou conversando, mãe, ele está próximo dos, por exemplo, essa criança está com 1 ano e 7 meses, mãe, como é que a gente vai fazer? Eu sempre gosto de trazer um pouco dela, né, não, na consulta, não eu impor o que vai ser feito. Aí ela diz, não, eu vou tentar amamentar então até os 2 anos. Aí eu já oriento, mãe, vamos passar então as mamadas para o bebê já ir acostumando, e digamos, ele já está 1 ano e pouco acostumado que todo dia, 3 horas da tarde, ele peito. Mãe, vamos gradativamente botar, em vez de ele receber 3 vezes ao dia, primeiro ele recebe 2, depois ele recebe 1, para não ser aquela coisa brusca, porque é um vínculo entre os dois. Muitas vezes é um ato de vínculo entre eles que do nada aquele bebê vai parar. Então, a gente vai tentando gradativamente espaçar. E aí o seio também, aquela produção vai se acostumando, né? Imagina se ela, de um dia para o outro, ela parar, ela está acostumada a dar de mamar 3 dias, por isso que a gente também vai espaçando cada vez mais, para que a produção gradativamente vá diminuindo. Então, é algo, se a gente tem um acompanhamento de certa atenção básica, a gente consegue espaçar sem nenhum problema de mama, porque vai sendo bem gradativo. Legal, prof. Obrigado. Vamos seguir aqui as questões do chat. A Dani disse que chegou. A Agatha, essa questão da Agatha já tinha feito. Tinha outra aqui da Evelyn. Prof, depois de passados 6 meses, como deve ser feito o desmame? Já falamos também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu posso trazer uma questão. Prof, como a gente, como profissional da saúde, pode agir diante de mães que são fumantes, alcoólatras ou usuárias de drogas? A gente sabe, né, que a orientação seria diminuir o consumo e tudo mais, mas e quando não tem solução? A mãe não abre mão, assim, do vício, vamos dizer assim. Como a gente poderia estar atuando? Infelizmente, essa é uma situação que a gente encontra bastante. Infelizmente. Eu tive contato com mães que, desde que eram somente fumantes, a usuárias diárias de drogas, a mães que cometiam maus tratos com a criança, dentro do hospital. Então, você vai analisar cautelosamente cada situação e interferir
com cada situação. A mãe que é fumante. Às vezes geralmente a mãe que é fumante, quando o bebê está internado com a gente, ela já era fumante durante a gravidez. Só que ela não estava ali comigo porque o bebê não estava internado. Então, o que eu fazia trabalhando no hospital? Eu procurava me aproximar dela. Ela nunca vai chegar e me escutar, a mãe, se eu sempre julgá-la, se eu ser mais rude. A minha abordagem, eu, Monique, não quer dizer que eu sou a mais certa no que eu estou falando. Eu costumava me aproximar dessa mãe, ser carinhosa com ela, tentar escutá-la. E aí depois eu chegava e tentava conscientizar ela, mãe, mas olha só, se você continuar a fumar, vai acontecer isso contigo, com o teu bebê vai ser. Então, eu costumava formar um vínculo com ela para conscientizá-la. Com mães que usam drogas, usuárias de droga, porque muitas vezes o bebê está internado, ela sai para usar droga e volta. Aí a gente chama o serviço social e a psicologia, para daí fazer um atendimento multiprofissional, para conscientização e, se necessário, uma intervenção judicial. A gente já teve caso também de precisar interferir judicialmente, não foram poucos casos. Crianças vítimas de maus tratos, de agressões físicas, crianças que apresentaram problemas depois referentes à agressão física. O que a gente precisava fazer? Primeiro, identificar, tem um problema, chama o serviço social, como é que é aquele que é da tutela, agora me fugiu a palavra, chama de serviço social e conselho tutelar. O conselho tutelar, e aí a gente faz uma intervenção. Mas geralmente, quando a gente tinha assim, mães fumantes ou usuárias de drogas mais leves, a gente conseguia uma boa intervenção. Porque tem mães que ficam com a gente, dependendo da condição da criança, por exemplo, uma icterícia, poucos dias, e tem mães que a criança apresenta diversas síndromes. Então, ela passou 28 dias comigo no berçário, ela vai passar, às vezes, 6 meses na UTI, no hospital infantil. Então, a gente consegue acompanhar e realizar um processo de intervenção multiprofissional a longo prazo com ela. Tem casos não, como eu já tive de criança que chegou, todos os membros superiores e inferiores, os 4, né, cheio de corte, como se fosse uma navalha. Aí a família deu a entrada, a gente assim, mãe, que isso? Criança de 1 ano e 8 meses. Ah, foi o gato que atacou o bebê, mas tinha cicatriz. Aí o que a gente fez? A gente acionou o serviço social, o conselho tutelar foi na casa da família e constatou os maus tratos, aí a gente afastou aqueles pais e a gente vê uma pessoa responsável para ficar com o bebê. Então depende do caso. A gente nunca faz nada sozinho. A gente sempre chama a medicina, o serviço social e algumas vezes a psicologia. Por exemplo, em casos de mães que sofrem, querem parar de fumar, mas não conseguem. Aí a gente precisa fazer um tratamento com elas, encaminhá-las, caso elas recebam alta, a gente vai falar com a unidade básica de saúde próxima da casa dela, fazer essa ponte com em que essa mulher reside é muito importante. Então, era bem comum que eu acho que eu falava quase todo dia com o assistente social da minha unidade. Lá no infantil, a gente tem os profissionais que são referência em cada unidade. Quando eu trabalhei no Queimados, eu tinha a assistente social que era referência no Queimados comigo, no berçário, e assim por diante. Então, a gente, multiprofissionalmente, a gente analisava o caso e tomava a melhor decisão possível. Às vezes, dentro da unidade, você vê eu acho que era no Queimados que eu estava trabalhando, eu vi a gente estava desconfiando de maus tratos da mãe. Aí um dia saíram os outros profissionais, propositalmente eu fiquei sozinha, eu escutei a mãe batendo na filha e gritando e falando muito alto com a menina de 2 anos. Chamei o serviço social e juntos fizemos a intervenção nessa mãe. Então, geralmente a gente procura estabelecer um vínculo, dependendo do contexto, e conscientizar essa mãe. Caso seja um problema mais de moderado a grave, a gente faz uma atenção, sim, uma atuação, sim, multiprofissional. Obrigada, prof. Tinha mais alguma questão, Muri? Eu tô vendo aqui no chat, a gente já tá uns 15 minutinhos sem tô vendo que tem alguma que passou e a gente acabou não fazendo. Mas acho que...
Acho que foram. Queria dar uma conferida. Eu acho que Acho foi que foram isso todos. mesmo. Ah, você tem mais alguma pergunta, Tenho. doutor? Prof, em relação aos complementos infantis, quando seria indicado, ou quando seria necessário? Complemento, tu diz o quê? Quando a Leite fórmula, complementar. Isso, fórmula, aham. a fórmula a gente dá quando a criança, por exemplo, apresenta algum problema de saúde, é um bebê que está muito emagrecido, ou é um bebê que está com problema de amamentação. Por algum motivo, a gente posiciona a mãe corretamente, a mãe faz tudo certinho, mas o bebê tem uma dificuldade no sugar. Por exemplo, um bebê ele é mais adormecido, é um bebê que tem esse processo um pouco mais longo. Então, o que, que a gente faz? A gente deixa a mãe 5, 10, 15 minutos no peito e dá o complemento, ou via translactação, ou via sonda-dedo. Porque um bebê que vai tomar o leite no copinho, ele já tem esse processo da amamentação, da deglutição, da pausa respiratória bem estabelecido. Um bebê que precisa da sonda, e geralmente a gente procura sonda-dedo, né? Que ele vai receber esse complemento, é só quando ele não consegue, por exemplo, ele fica muito tempo no peito e ele fica muito cansado, ele perde muita energia. Geralmente, quando a mãe consegue mamar bem, a gente dá o complemento com o leite dela. Então, ela deixa lá no banco de leite. Aí eu peço para vir, ó, tá próximo do leite do João. Aí a mãe dá os 15 minutos, o tempo que é estabelecido, e o leite da mãe eu coloco na seringa para esse bebê, né? Ou pelo dedinho ou pela translactação. Quando a gente parte para a fórmula, é quando às vezes assim, a mãe não está internada comigo, a mãe está internada na maternidade ainda, eu preciso da fórmula, eu não tenho leite ali para aquele bebê. Ou ela está com uma produção muito baixa. Eu já tive mãe, por exemplo, que o bebê nasceu com mielomeningocele e na hora do parto, ela teve ruptura, eu acho, na bexiga. Eu não lembro o que foi que ela teve. Ela precisou ficar 15 dias internada. E o bebê precisou vir para o infantil rápido, porque ele precisou da cirurgia, ele precisou ficar ali comigo no berçário. Então eu dava fórmula para ele. Quando a mãe chegou, a gente foi estimulando o leite materno, só que o bebê, imagina, ele está 15 dias ali só recebendo pela sondinha, ele está se acostumando com aquele peito, porque sugar no peito é uma energia muito grande que ele consome. Então a gente dava o peito da mãe e dava a fórmula no complemento. Aí a gente, antes de dar alta para aquela mãe, ou para casa, ou para qualquer outra unidade, porque no berçário ele fica até completar 28 dias. Fez 29, infelizmente eles têm que ir para outra unidade. A gente ficava com pena porque a gente se apegava, né? Mas a gente já fazia a transição, se possível, para o leite materno. Porque tu procura sempre tentar deixar aquele processo o mais natural possível. Por mais que tenha uma intercorrência, a gente deixava a fórmula e logo já tentava, à medida que a mãe vai produzindo mais leite, a gente já diz, mãe, agora vai lá no banco de leite, esvazia bem as duas mamas, guarda o teu leite para a próxima mamada, para a gente ir tirando gradativamente a fórmula. Mas era essa situação que a gente mais tinha, assim, o complemento por fórmula era só quando a gente tinha uma mãe ausente, ou uma mãe que precisava, nem sempre elas são ausentes porque querem, né? Tem vários, às vezes ela tem um problema de saúde, tem outras crianças em casa, ela teve algum problema no parto que ela precisou se ausentar, então tem N contextos que a gente precisa dar esse complemento para o bebê via fórmula. Obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado, prof. Olha, estamos chegando a 50 minutos de live agora, muito mais conhecimento compartilhado, muito legal. Muri, finalizou as tuas perguntas? Sei que você tinha feito uma listinha aí. Sim, aham. Vamos dar andamento no sorteio? O que você acha? Eu acho que sim, podemos fazer o sorteio então. Deixa contigo aí, então, para seguir. Tá. Sarinha consegue permitir. Eu vou compartilhar minha tela. Só um pouquinho. Prof, eu sei que a gente ouviu a sua filhinha aí já chamando, tudo. Se a prof quiser ir atender ela, a gente vai dar andamento aqui.
Não, ela gosta de conversar, então ela vem me contar alguma coisa da cozinha, do pai. Eu disse, tá, bem, a mãe depois vê, mas infelizmente acontece muito isso, que ela é pequena, gosta de atenção. Peço desculpas. Capaz, meu Deus. Amada. Então tá, pessoal, eu vou fazer o sorteio. Todo mundo que participou, se inscreveu na live tem o direito, e aí o pessoal que assistiu, então, e se inscreveu no formulário de presença são o pessoal, né, que a gente vai estar conferindo se seguiu as regras. Então, vou compartilhar minha tela agora e a gente vai fazer os sorteios. Aqui eu já estou entrando. Instagram da LAP. Aqui está a nossa publicação, que seria a publicação das pessoas inscritas. E agora, então, carregou todos os comentários. Lembrando que o primeiro número a ser sorteado vai ser sorteado com o bolo de 2 quilos, sonho de valsa. E o ganhador basta entrar em contato, então, com a LAP através do direct do Instagram. Vou sortear, então. Rafa Garcia MR. Vou tirar um print para deixar aqui salvo. Sara está aqui no nosso suporte, vai estar conferindo se ela passou as regras também, né? E aí já vai dar um retorno aqui para a gente se foi confirmada essa primeira ganhadora. Acho que a gente já pode... Ela já mandou aí. A gente já pode seguir também para o próximo sorteio, né, Sarinha? E elas já vão verificando também. Tá bom. Vou só salvar o print aqui. Vou sortear, então, o próximo número, que vai ser o ganhador, então, da máscara e do porta-jaleco. Amanda Freiberg. Vou tirar a foto. Vamos esperar, então, o pessoal ver se as duas ganhadoras elas seguiram todas as regras. E aí, qualquer coisa, caso não tenham seguido, a gente realiza um novo sorteio. Muri, então repete aí pra gente o nome da primeira ganhadora, é a Rafa. Deixa eu ver. É Rafa Garcia MR. E a segunda é a Amanda. É Freiberg. Ok, e as meninas já estão verificando ali. Então tá. Olha que legal. As meninas estavam passando aqui que a gente teve 10 pessoas online aqui acompanhando a live com a gente, prof. E tivemos mais de 30 inscritos na aula de hoje. Conseguimos fechar uma turmazinha aí para assistir a aula. Muito legal a aula, né, Maria? A gente já... Nossa, maravilhosa. Prof, né, que a gente agradeceu muito, muito legal. E foi uma aula que a prof já tinha preparado antes também, né, prof? E muito legal mesmo, complementou muito nossos conhecimentos, que a gente já tinha tido aula a respeito da temática também em sala na Unisul, mas com essa visão prática, com a experiência da prof, acho que a gente consegue, além de absorver ainda mais o conhecimento, ter outra visão também. Essa visão hospitalar também, né? Que na verdade, quando a gente trata da amamentação, a gente liga muito à questão da UBS, da Unidade Básica de Saúde. Mas ter essa visão mais hospitalar, essa prática da enfermagem foi muito importante pra gente mesmo, prof. Muito, muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado com a gente.
Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite. A gente tem excelentes professores na Unisul, tenho colegas que eu admiro muito, e eu gostei muito de trazer um pouquinho da minha prática, porque eu sou professora de pediatria, mas a amamentação sempre esteve muito ali perto da gente, então foi gostoso trazer um pouquinho desse contexto. Foram anos de aprendizado no infantil, e tem muita estrada ainda para frente para aprender, mas eu gosto de falar de amamentação e trazer esses outros contextos que a gente encontra no dia a dia, né? Problemas com a criança, com a mãe, problemas às vezes na instituição. Esse é um tema muito importante. Se deixasse, a gente ia ficar aqui falando sobre vários assuntos a noite inteira, né? Mas eu agradeço de coração. Eu gosto particularmente de falar sobre o assunto e espero ter outras oportunidades de trabalhar com vocês. Assim, hoje nós estamos nessa situação. Daqui a pouco tempo, todo mundo é colega de trabalho e a gente vai ter muita coisa ainda para compartilhar. Com certeza, prof. Agora ainda mais nos estádios, daqui a pouco. Sim, vai ser bom. Então tá, vamos. Se essa pandemia ajudar a gente também, né, prof? Assim, é uma situação difícil, né? A gente entende também o lado de vocês pela ansiedade, mas eu tenho fé que toda essa dificuldade que vocês estão passando para se formar, às vezes vem uma parte boa depois, porque vai ter todo o mercado de trabalho necessitando de profissionais, e vocês vão estão passando dificuldade agora, mas eu estou com um pensamento positivo, acredito que vai ser bom. Logo, logo vocês estão se formando e o mercado vai estar bom, porque para profissional de saúde é o que mais precisa agora, né? Infelizmente. Por causa da pandemia, mas felizmente para vocês que querem se formar, ótimo, né? Com certeza. A gente fica triste, né, Sim. pela dependência das pessoas, né, que a gente vê que isso é uma dependência maior da equipe de enfermagem, né, algo que a gente já estuda tanto, mas é bem visto também pela questão da oportunidade. A gente recebeu aqui da Sarinha, que está no nosso suporte, que nenhuma das duas participantes contemplaram as regras, Muri. Teremos que sortear novamente. Vamos fazer um sorteio, então. Vou fazer novamente o sorteio, então, dos dois números. Lembrando que o primeiro sorteio, então, é a respeito do bolo. Vou sortear mais um número. Aqui estão os... Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou entrar no site. E vou então conferir a publicação. Vou sortear então um novo número agora. Juvan Mobel. Vou tirar uma foto. Pessoal do suporte, se quiser já ir conferindo. E agora eu vou sortear então o segundo número, lembrando que seria sobre a máscara e o porta-jaleco. Jusceabra. Vamos esperar então as meninas conferirem se as ganhadoras seguiram as regras. As meninas já mandaram aí que já estão reverificando. Tô vendo que tem um pessoal ansioso aqui, já estão mandando mensagem. O pessoal tá todo louco pelo bolo aí, Maria. Ai, até
Até eu tô louca pra ganhar esse sorteio. Vamos ver. Ó, Olha, já temos a ganhadora do já bolo. A temos a galera que tá ganhadora. Aham. Vamos conferir então se a segunda participante seguiu as regras. A segunda ganhadora. perfeito. Prof, a senhora tá dando aula teórica esse semestre também? Acho que esse semestre não abriu, né? A disciplina. Não, parece que eles têm um formato diferente, que a teórica é no primeiro semestre e o segundo semestre é estágio. Aí esse semestre eu também estou com gestão em saúde na Unisul virtual, que o meu mestrado e doutorado foi com gestão, eu tenho um pouquinho de cada coisa. Então eu acabei pegando essa disciplina, porque dentro do doutorado eu fiz algumas aulas na gestão do conhecimento, A segunda sorteada. Acho que deu A uma prof travada. travou. Uhum. Vamos ver se ela retorna daqui a pouquinho. Eu acho que já pode ir sorteando, Mori. Ah, Enquanto isso, eu vou fazer o sorteando a segunda de novo. Vamos ver. prof, eu acho que agora que a senhora retornou, deu uma travadinha, a gente acabou pegando a sua fala ali no final, quando estava falando da gestão do conhecimento. Mas já logo me veio à mente que isso tudo é a formação do enfermeiro também, né? O enfermeiro sempre à frente da gestão também, né? Não, a gente tem, eu gosto também de gestão, o grupo de pesquisa que eu acompanho na UFSC há 10 anos é o GEPADS e é da parte de gestão, e o meu mestrado e doutorado foi todo na gestão e na atenção básica, então eu fiz disciplinas na gestão do conhecimento, na saúde pública, eu acho, fiz também na área de planejamento, e eu gosto particularmente, porque a gente fala muito de gestão, né, gestão do cuidado. Sim. Uhum. Então, eu particularmente gosto bastante. Eu acho que vai ser interessante a disciplina. Com certeza já estimula até a gente que está no finalzinho, a gente tem que pegar uma disciplina eletiva agora, né? Já temos aí até uma sugestão, olha só. Vou realizar então o sorteio do segundo prêmio novamente. Júlia Preis. Vamos esperar o pessoal conferir se ela seguiu as regras. Ok, a Sarinha já deu ok, tá conferindo. Seguindo o que a gente estava conversando, né, prof? Eu particularmente gosto bastante de gestão, né? O pessoal que vai me conhecendo normalmente já cita que eu tenho perfil de gestão. Eu nem vejo isso muito em mim, na verdade, mas eu gosto bastante. E agora com a Júlia, que é minha namorada, começou a trabalhar há pouco tempo, a gente vê realmente como é importante a gestão em todos os campos, né? A função do dia a dia do enfermeiro exige, né, no mínimo, um conhecimento mínimo de gestão de pessoas, de gestão de materiais, logística. Então, a gestão está sempre muito presente ali com a enfermagem. Sim, tanto na privada quanto na pública. Eu trabalhei inicialmente no setor privado, aonde, por exemplo, eu precisava justificar cada função que eu fazia, material a mais, isso faz parte. Eu tinha uma visão de profissional, mas existe um gestor atrás, ele quer saber o porquê que aquilo está acontecendo, é justo? E depois, quando eu comecei a trabalhar no público, você faz toda a parte de gestão de recursos humanos, financeiros. A gente lá no infantil acabava, conforme a necessidade da unidade. Às vezes eu estava trabalhando na ortopedia, precisava ir para o queimados durante um mês, às vezes precisava trabalhar de chefia, aí você precisa fazer escala de plantão, escala.
seleção de material. Então, é muito interessante estar muito presente do nosso dia a dia. E aquele enfermeiro que trabalha com assistência, ele também faz a gestão do cuidado. Qual é o profissional que é mais adequado para aquele tipo de paciente? O que eu preciso de material? Não vou depender só da minha chefia, eu como enfermeira assistencial também vou estar dimensionando os procedimentos e o que vai ser feito. Então, a gestão está sempre permeando o nosso trabalho. Eu sou suspeita para falar que eu também gosto de gestão. Nem me fale, já é outra coisa que me anseia bastante. Muriá, a Sara me mandou aqui, infelizmente a segunda sorteada também não contemplou todas as regras do sorteio. Teremos que sortear mais uma vez o porta-jalecos e a máscara. Eu acho que teu áudio tá desligado, Muri. Tava mesmo. Compartilhei a minha tela, então, com vocês. E vou realizar, então, o sorteio novamente. Olha! @SilvaGabi. Vamos esperar o pessoal conferir. Se eu não me engano, a gente até teve a participação dela, não? Sim, a Gabi é figurinha carimbada aí da Lapa, ela tá sempre acompanhando, inclusive. Mas então, para o pessoal que está acompanhando a gente até agora, a gente queria dizer que está vindo muitas novidades por aí na LAP. Já estamos programando outras palestras e acompanhe o Instagram, né? Sim, a gente já está no planejamento, né, Muri, de outras palestras, outros professores vindo falar com a gente também, se voluntariando, como a professora Monique fez. Olha só, tivemos a segunda ganhadora, a Gabi. A Gabi também já acompanha a Doce Costura também, né, Gabi? Ganhou mais um brindezinho aí da Doce Costura. Que legal. Depois a gente vai estar colocando lá no Instagram também, novamente, os Instagrams das empresas que doaram os brindes, né, para contribuir com a live de hoje. E acho que a gente pode finalizar, então, né, Muri? Chegamos aqui a 1h10 de live, muito legal, muito divertido. A gente que estava nervoso, né, Muri, para começar a live, para falar aqui ao vivo, das primeiras que a gente está fazendo, mas foi muito divertido essa conversa aqui informal, conseguimos adquirir ainda mais conhecimento. Eu mesmo já fiz diversas anotações que o estágio que vamos ter consultas de puerpério já é semana que vem, então já fica ainda. Já adquirimos bastante conhecimento sobre as orientações. Muito obrigado, prof. Muito obrigado por ter se dedicado para montar a aula, a gravação ali, por ter seguido toda a nossa proposta de forma excelente. Não tem como agradecer e nem como elogiar a qualidade da aula e de todas as dúvidas que foram tiradas aqui hoje. Muito obrigado, prof. Muito obrigada por ter Eu que disponibilizado, agradeço. por ter disponibilizado esse tempinho, por estar aqui com a gente, por compartilhar tanto conhecimento que com certeza é fundamental para a gente. Muito, muito, muito obrigada, prof. Vocês são muito queridos, eu sou muito feliz na Unisul, fico muito feliz de compartilhar conhecimento com vocês. Vou ficar muito feliz agora de ficar sempre acompanhando os outros colegas e a gente vai aprendendo junto. Obrigada. E vamos chamar mais vezes, né, Muri? Não vamos deixar. Com certeza. A gente percebe que tem muito conhecimento para ser compartilhado ainda. Se Deus quiser, a gente ainda vai trabalhar bastante junto. Obrigado, prof. Obrigado por toda a disponibilidade. Obrigada também. Boa noite. Obrigada ao pessoal também que acompanhou a gente. Chat, né? Boa noite para todo o pessoal aí que acompanhou a gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo. É muito importante, isso motiva a gente a continuar. E
como a gente estava conversando aqui antes de iniciar a live, a LAP tem esse objetivo de promover ainda mais o conhecimento e a complementação da nossa educação como enfermeiros, e a gente sempre faz buscando que o pessoal possa adquirir esse conhecimento, tanto quanto a gente que está aqui promovendo, trazer esses professores excelentes, como a professora Monique, para trazer mais conhecimento, mais experiência ainda para a gente. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar a live por aqui. Obrigado, Muri. Obrigado, professora Monique. Obrigada. Obrigada a vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.